Vou falar um pouco sobre a economia brasileira hoje, tá certo? Falar um pouquinho sobre os últimos 15 anos e ver um pouco o que eu estou pensando daqui para frente. Acho que a primeira coisa importante que a gente tem que olhar, quer dizer, o Brasil passou por duas fases extremamente importantes desde 1990 e está passando por uma terceira fase agora que eu espero que seja bem diferente da fase imediatamente anterior. Entre 1990 e 2006, o Brasil fez uma verdadeira revolução pacífica, tá certo? A economia brasileira fez uma verdadeira revolução pacífica. Nós abrimos a economia, como disse o Edmar, tá certo? Nós privatizamos uma grande parte das empresas estatais brasileiras, tá certo? Nós criamos uma série de programas condicionados de transferência de renda, que é uma invenção brasileira, tá certo? Todos esses programas condicionados foram, de alguma forma, inventados e discutidos aqui no país. O senador está aqui para mostrar isso. Estabilizamos a economia, fizemos uma série de reformas no mercado de trabalho, fizemos uma série de reformas na Previdência Social, criamos o câmbio flutuante, em suma, transformamos essa economia de uma economia extremamente fechada, com uma taxa de inflação, com uma hiperinflação espetacular, com um déficit público financiado pela hiperinflação, numa economia muito mais organizada, que caminhava bem ou mal em direção, aparentemente, não cresceu muito, como disse o Edmar também, mas, de alguma forma, também não teve um período recessivo muito forte. Muito pelo contrário, quer dizer, foi uma economia que cresceu alguma coisa em torno de 2%, 3% ao ano, mas que teve um aumento significativo da taxa de desemprego, porque com a abertura da economia você teve uma grande mudança tecnológica no parque industrial brasileiro, você desempregou um número relativamente grande de trabalhadores, e eu aprendi nessa época, que eu ainda era jovem, agora já estou bastante mais velho, mas eu aprendi lá nessa época que esse negócio de retreinar trabalhador é quase impossível, tá certo? Tentou-se vários programas de retreinamento e, efetivamente, era muito difícil você reincorporar os trabalhadores à força de trabalho. Isso foi uma experiência que aconteceu no Brasil, mas aconteceu também na Europa, nos anos 80, tá certo? E depois eu, estudando sobre desigualdade de renda depois desse período, eu comecei a ler uma série de pesquisas, resultados de pesquisas de neurociência, e os neurocientistas chegaram à conclusão que depois dos 15 anos de idade ninguém aprende mais nada. Então, se depois dos 15 anos de idade ninguém aprende mais nada, esquece, você não vai conseguir retreinar trabalhador. É claro que não é que ninguém aprende mais nada, é que fica muito mais difícil de aprender. O esforço para você ter uma mesma quantidade de aprendizado é muito maior. Isso significa que é extremamente difícil programas de retreinamento funcionar. Mas, de qualquer forma, o ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que, bem ou mal, a gente parecia que lá em 2005, 2006, a gente estava caminhando para uma situação de estabilidade com algum potencial de crescimento no futuro. De 2006 até 2015, o Brasil fez uma contra-revolução. Nós resolvemos voltar à década de 80. Conseguimos, tá certo? Fechamos a economia, reestatizamos um monte de coisa, voltamos a ter inflação alta, voltamos a controlar preço, voltamos a controlar a taxa de câmbio. Em suma, fizemos uma contra-revolução. Voltamos, tentamos e conseguimos, porque quando você tenta, você consegue, voltar à década de 80, tá certo? Isso foi um problema. Claro que o resultado disso é o aumento do desemprego, a inflação que estava começando a ficar descontrolada e que gerou esse terceiro período que está começando agora. A pergunta, no fundo, é como que vai ser esse terceiro período que está começando agora. Os primeiros meses parecem razoáveis, tá certo? A primeira coisa importante, eu acho que é importante chamar a atenção, é o fato de que esse governo fala português, tá certo? O governo anterior falava uma língua que ninguém entendia direito. Então, o grau de incerteza era de tal ordem que ninguém queria trabalhar, ninguém queria investir, ninguém queria empregar, ninguém queria fazer nada, e a recessão que nós vimos ao longo de 2015 mostrou exatamente isso. Do meu ponto de vista, a profundidade quando você olha 2015,
o que você observa é que a cada mês a expectativa de crescimento ia diminuindo e a expectativa de desemprego ia aumentando. Foi impossível acompanhar a realidade ao longo de 2015. Impossível, você previa. Este ano a economia vai cair 1%. Aí no mês seguinte você tinha que prever que ia cair 1,5%, porque foi pior do que você esperava. No seguinte você tinha que cair 2%, porque foi pior, e assim foi, tá certo? A mesma coisa com o desemprego. O desemprego vai ser 7% da força de trabalho. Aí no mês seguinte, não é 7, é 8. Não é 8, é 10. Não é 10, é 11. Em suma, você tinha que sair correndo atrás, e acho que a razão por disso era que ninguém entendia o que estava acontecendo. Certo? Efetivamente, ninguém entendia o que estava acontecendo, cada um falava uma coisa, cada um ia para um lugar, e isso aí, obviamente, gerava uma incerteza que paralisou o país. Certo? O novo governo, bem ou mal, fala português, você entende o que ele fala. Consequentemente, independente de você concordar, não importa se você concorda ou não, só falar a língua que você entende já diminui muito o grau de incerteza. As pessoas que concordam investem, as pessoas que não concordam não investem. Pelo menos agora você tem alguém que investe. Isso é melhor do que o que a gente tinha antes, em que ninguém entendia nada, ninguém fazia nada, ninguém conseguia caminhar para frente. Tá certo? A segunda coisa importante, obviamente, é o fato que você tem uma equipe econômica crível, que está, bem ou mal, tem um projeto, e este projeto é um projeto em que você pode concordar ou não, mas é um projeto racional, tá certo? Você pode dizer, eu discordo de tudo que eles estão fazendo. Eu acho que esse negócio de criar limite para o crescimento do teto do gasto um absurdo, acho, porque vai congelar gasto com educação e saúde, o que realmente é um disparate. Esse projeto de fazer uma reforma da Previdência é um disparate que vai diminuir pensões, você pode discordar de tudo, mas não importa. O ponto que eu acho que é importante é o seguinte: hoje você tem uma direção, e isto faz diferença. Mesmo que você não concorde, faz diferença, pelo menos no curto prazo. Tá certo? Então, acho que isso é uma questão que eu acho que vai ser muito importante, desde que se mantenha o discurso. Vai ter oposição e vai ter situação. Você vai lá e faz o discurso e tudo bem, tá certo? A pergunta que se faz, que eu tenho me feito sistematicamente, muito bem, suponha que você cria um limite de gastos, é aprovada a PEC do limite de gastos. Se você aprovar a PEC... Na verdade, se você aprovar a PEC do limite de gastos e não aprovar a PEC da Previdência, em 20 anos, 100% do gasto público vai estar se dedicado à Previdência. Tá certo? Então, se aprovar a PEC do limite de gastos, vai ter que aprovar a PEC da Previdência, porque é insustentável. Tá certo? É insustentável. Em 20 anos, 100% do gasto vai ser, o governo federal, seria com Previdência se você aprovar o limite e não aprovar a PEC da Previdência. É conta, não tem nenhuma previsão aqui, é só fazer conta, aritmética, não é previsão, tá certo? Então, dado isso, tá certo, vai ter que aprovar, senão ou acaba com o limite de gasto ou não sei o que vai acontecer, tá certo? Então, dado isso aí, quer dizer, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer será que depois de 40 anos de estagnação a gente vai conseguir crescer? Acho que essa, para mim, acho que é a grande pergunta. O curto prazo, independentemente de concordar ou não, eu acho que você pode dizer, não, eu queria ter mais gasto com saúde e educação, eu acho que essa previdência é fundamental, a pensão é muito importante, é distributivo, mas isso aí, quer dizer, a PEC da Previdência e a PEC do limite de gasto provavelmente vai resolver dois problemas que a gente tem de curto prazo, entre aspas, que primeiro, um desequilíbrio fiscal grave, você tem um déficit público de 10% do PIB, sendo 8 pontos de porcentagem devido à conta de juros, como disse o Rosenberg, e 2,5 pontos de porcentagem devido ao déficit primário, tá certo? Você tem um país que o gasto público cresce em termos reais sistematicamente, sempre. Então, você criar um limite para o crescimento do gasto é uma coisa que, pelo menos pela primeira vez, você tem um limite.
Os legisladores e o executivo vai ter que se conter dentro daquele limite. O fato de a gente ter tido um processo de impeachment da presidente que acabou de sair, com base na lei de responsabilidade fiscal, eu acho extremamente positivo, tá certo? Pela simples razão de que é pela primeira vez no Brasil alguém que desrespeita a lei fiscal foi punido. Isso é um antecedente bem importante, bem bom do ponto de vista para o futuro. Tá certo? Então, do ponto de vista de curto prazo, ainda que se você faz as simulações, se você simula aí com diferentes taxas de crescimento do PIB, tá certo? Você vai ver que com a PEC do limite de gastos e a PEC da Previdência, que está sendo anunciada com limite de idade de 65 anos e uma penalização de 50% a mais para se aposentar para o cara que tem mais de 50 anos, você só vai começar a reverter a trajetória de aumento da relação dívida-PIB em 2022, tá certo? E a relação dívida-PIB vai bater acima de 94% em 2022. A pergunta aqui é, será que o mercado vai ter paciência para chegar até a gente chegar lá? Não sei, tá certo? Mas espero que tenha, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma discussão, eu espero que o mercado realmente tenha paciência, sabendo, não, vai chegar. Como vai chegar? O mercado, como diz o Rosenberg outra vez, o mercado antecipa, como o mercado antecipa, eu sei que vai chegar, então vamos esperar que vai chegar e vai chegar lá. Mas a pergunta é, e no longo prazo? Será que nós vamos conseguir voltar a crescer no longo prazo? Eu tenho me lembrado muito de uma frase da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que eu acho muito boa, tá certo? Ela tem várias frases boas, mas essa eu acho especialmente boa. Uma vez perguntada se o que ela achava dessa questão em relação a paraísos fiscais, ela virou para a pessoa e falou, escuta, só existem paraísos fiscais porque existem infernos fiscais. Acontece o seguinte, o Brasil resolveu criar uma série de infernos para o crescimento. Nós temos um inferno fiscal, um inferno tributário, um inferno regulatório, um inferno educacional, um inferno trabalhista, e todos eles precisam, de alguma forma, ser resolvidos se nós realmente quisermos crescer no longo prazo. Porque o que esses infernos fazem é expulsar o investimento. Tá certo? O Brasil tem algumas coisas que são impressionantes. A gente fala muito de investimento estrangeiro. O Brasil recebe de investimento direto estrangeiro mais ou menos o que o Chile recebe por ano. Olha o tamanho do Brasil e compara com o tamanho do Chile. É inacreditável. Tá certo? Na verdade, o Brasil é um país muito pouco atraente ao capital. Não é à toa que a taxa de investimento do Brasil é 17% do PIB. A taxa de investimento no Chile é 25%. Tá certo? Alguma coisa está errado. E o que eu acho que está errado é exatamente essa quantidade de infernos que nós resolvemos criar na economia brasileira. Você tem uma legislação trabalhista que é um horror, tá certo? Uma legislação trabalhista cujas principais características são incentivar a rotatividade, criar uma enorme insegurança em relação ao custo do trabalho, tá certo? Então, e desincentivar a geração de emprego e incentivar a informalidade. Esta é a característica principal da legislação trabalhista brasileira. Nós temos uma legislação educacional que coloca 13 cursos no segundo grau por ano. Eu tenho uma filha de 18 anos, há 2 anos atrás, linda, hein? Modéstia à parte. Há 2 anos atrás, ela resolveu, ela quis fazer intercâmbio na Austrália. Tá certo? Foi. Passou 6 meses lá, estava no segundo grau. Chegou lá, ela ligou e falou, pai, eu só tenho 5 matérias. Que espetáculo! Tá certo? Aí começou e tal. Eu falei, realmente é inacreditável. O Brasil tem 13 matérias. É claro que um jovem de uma família pobre, com pais pouco educados, não vai conseguir passar do segundo grau. Esquece.
Não tem a menor, a probabilidade é muito baixa. Porque, olha aqui, ó, para minha filha fazer 13 matérias, porque é verdade que ela estava no colégio, nem é nada tão excepcional, um dos bons colégios do Rio de Janeiro, tinha que estudar, acompanhar, sabe? Os pais de uma... Eu aprendi isso com o professor Darcy Ribeiro, uma vez numa discussão, quando fizeram o CIEPS lá no Rio de Janeiro, o professor Darcy Ribeiro foi o pai do CIEPS, né? O CIEPS era uma escola de tempo integral. Eu estava num jantar com, não importa na casa de quem, mas estava do Darcy Ribeiro, e teve uma enorme resistência ao negócio do CIEPS, e estava o professor Darcy Ribeiro do lado, e a gente começou a conversar, aí as pessoas criticando o negócio do CIEPS, esse negócio de tempo integral é uma bobagem, que absurdo e tal, não sei o quê, é gastar dinheiro à toa. Aí o professor Darcy Ribeiro virou para o cara e falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando o seu filho chega em casa e não consegue conversar com as pessoas, o que você faz? Eu ensino ele a conversar com as pessoas, né, professor? E quando ele não consegue fazer o dever, o que você faz? Eu sento na mesa com ele e ajudo ele a fazer o dever. E se ele chegar aqui e der um chute na canela, na sua canela, como é que vai ser? Eu pego ele pela orelha e levo ele para o quarto e coloco de castigo. E se ele não souber comer com garfo e faca? Não, se ele não souber comer com garfo e faca, minha mulher ensina ele a comer com garfo e faca. Pois é, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Família de pobre não tem nada disso. Se ele não consegue fazer o dever em casa, ele não vai fazer o dever, porque o pai também não sabe fazer o dever. Se ele não consegue conversar, ele também não vai aprender a conversar, porque o pai nunca foi ensinado a conversar. Então, ele não foi educado para ser assim. E assim por diante. Então, pobre, ou ele aprende na escola, ou ele não aprende. Tá certo? Mas se o cara tem 13 cadeiras, tem que fazer 13 cadeiras no semestre, ele só vai aprender nada, porque ele não vai conseguir acompanhar as 13 cadeiras, não tem jeito, tá certo? Então, tem que fazer uma reforma educacional, tá certo? O Brasil, só 16% dos jovens brasileiros chegam na universidade. Com esse ensino de segundo grau, não tem muito jeito, tá certo? Nós temos que acabar com o inferno tributário que é esse país, tá certo? A quantidade de imposto é uma loucura. E assim por diante. A pergunta é, nós vamos conseguir fazer? Isso é uma grande questão, tá certo? A primeira coisa importante é o seguinte, cada reforma dessa significa prejudicar grupos e favorecer outros. Não tem jeito. Quando você fala, vou fazer uma reforma educacional, alguns grupos vão ser prejudicados, outros vão ser favorecidos. Se você for tentar fazer a reforma olhando para os diferentes grupos, nós não vamos fazer. Ou você entende, acredita que vai ser bom para o país, e faz, ou você não vai fazer. E nunca é muito claro no Brasil se você vai conseguir fazer isso. E o problema mais grave aí é que a gente está, no momento, na minha avaliação, eu vou discordar aqui um pouco do Rosenberg, eu acho que o cenário internacional é bem complicado para o Brasil nesse momento. Bem complicado. Eu acho que o cenário internacional é complicado não porque a taxa de juros esteja alta, muito pelo contrário, a taxa de juros no mundo desenvolvido é negativa, tá certo? Mas o cenário é complicado, você tem muita liquidez, está tudo muito bom. Mas tem uma coisa que é complicada. Existe uma enorme reação do mundo desenvolvido ao processo de globalização. Trump, Brexit, os países de direita da Europa, tudo isso é parte desta reação do mundo desenvolvido ao processo de globalização. A razão dessa reação tem a ver com um fato que tem um pouco a ver com essa coisa dos infernos que eu estava falando. O que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, desde o final da Guerra da Coreia, tá certo? Foi que os países asiáticos criaram vários paraísos, enquanto os países desenvolvidos do Ocidente mantiveram seus infernos para o investimento, tá certo? O resultado disso foi que uma grande parte daquilo que poderia ser, dos investimentos nos setores produtores de bens comerciáveis, que é o que você pode exportar, tá certo? Migrou para a Ásia.
Então, isso significa o seguinte: a indústria no mundo ocidental praticamente foi dizimada, exceto na Alemanha. Não existe indústria francesa, não existe indústria espanhola, não existe indústria inglesa, muito pouco cada coisa. Acabou a indústria americana, tá certo? Então, tudo que a gente consome hoje de bens industriais é, de alguma forma, produzido na Ásia, tá certo? Pega um smartphone. Como é que funciona o smartphone? Como é que o tipo de economia a gente tem hoje no mundo ocidental? Tá certo? Nós temos uma economia do seguinte, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, tá certo? As economias são basicamente da seguinte forma: é um tipo de Apple economy, tá certo? Você tem um pequeno grupo de pessoas pensando e planejando e produzindo pensamentos, tá certo? E produzindo coisas novas, novas tecnologias, etc. E tem um grande grupo de pessoas vendendo. Como na Apple. As lojas da Apple são da Apple. Curioso isso, né? Porque a Apple quer ser dono das lojas que vendem os smartphones, etc. E tem lá o cara que fica pensando. Entre o que está pensando e o cara que está vendendo, está tudo na Ásia. Tudo é feito, montado na Ásia. Nada é feito e montado nos Estados Unidos, na Europa, não tem nada disso. Tá certo? Tudo feito na Ásia. Isso gerou enorme desemprego e redução de qualidade do emprego no mundo desenvolvido. Só não aconteceu na Alemanha. Aí a pergunta é, por que não aconteceu na Alemanha? Não aconteceu na Alemanha porque, em 89, caiu o Muro de Berlim. Quando teve a queda do Muro de Berlim, como a produtividade na Alemanha Oriental era 1/5 da produtividade na Alemanha Ocidental, a taxa de desemprego explodiu, a economia entrou numa recessão cavalar e o governo do Schröder teve que promover um grande conjunto de reformas institucionais, mercado de trabalho, reforma tributária, reforma fiscal, etc., reforma do Estado, tá certo? Que resolveu uma boa parte dos paraísos, dos infernos que existiam na Alemanha. E a Alemanha foi o único país do mundo ocidental que conseguiu preservar as suas indústrias. A Alemanha hoje é um país que consegue exportar para a China, para o Japão, para a Coreia, da mesma forma que importa da China, do Japão, da Coreia e assim por diante. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Será que a gente vai ter condições de fazer isso? O grande problema é que a gente está num momento, e por isso que eu falei que eu estou um pouco pessimista, que você tem uma enorme resistência no mundo, nos países desenvolvidos do mundo ocidental contra a globalização. Muito provavelmente, a gente gosta de falar do Trump, mas o programa de governo da Hillary e o programa de governo do Trump parecem programas de governo de candidatos a presidente em país latino-americano, tá certo? É de um grau de protecionismo inacreditável. Ambos propõem, por exemplo, taxar empresas americanas que investem fora dos Estados Unidos, tá certo? Que é um negócio completamente fora de propósito, tá certo? Ambos propõem não fazer o acordo com o Pacífico, tá certo? Então, num mundo em que você está se tornando cada vez mais protecionista, será que a gente vai efetivamente conseguir fazer as reformas necessárias para nos incorporarmos a este mundo? Eu estou um pouco pessimista em relação a isso, tá certo? Eu acho que a gente vai ter que fazer muito esforço para convencer a sociedade brasileira de que isso faz sentido. Só para encerrar, ao contrário do que o livro do Piketty chamou muita atenção para a questão da desigualdade gerada por esse processo de globalização, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o fato de que, é verdade, aumentou muita desigualdade nos Estados Unidos, na Europa e tal. Agora, o processo de globalização retirou da pobreza milhões de pessoas na Ásia. Milhões de pessoas na Ásia. Se você olhar, a desigualdade no mundo caiu absurdamente nos últimos 20 anos.
por causa do processo de globalização. Porque este processo, ele permitiu que milhões de pessoas na China, na Índia, no Japão, na Coreia, saíssem dos níveis mais baixos de pobreza. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Márcio Camargo.